Olá, professor, olá, professora. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre algo que tem angustiado muita gente, que é a questão de contratação em escola. Muitos têm me perguntado e muitos têm se questionado: será que eu vou dar certo? Será que tem alguma escola que vai me chamar? Será que eu vou encontrar espaço em alguma escola? Será que eu vou ser bem-sucedido se eu for chamado em alguma escola? Será que eu vou me dar bem numa entrevista em uma escola? E eu quero tratar sobre isso hoje para poder dar um norte para você e uma tranquilização. Se você é alguém responsável, se você é alguém comprometido, se você é alguém que estuda, que gosta de ler, que gosta de se aprofundar nas questões escolares, né? Então você já vai chegar um pouco mais preparado numa entrevista. Só que isso não é suficiente, só que isso não garante que você será contratado numa escola. Assim como eu, algumas vezes, passei por entrevistas e não fui chamado, eu não fui contratado, né? Porque isso faz parte da vida. E em vários outros momentos eu tive muito sucesso, eu tive muito êxito. E eu quero contar para você algumas formas, na verdade, as formas pelas quais eu já fui contratado ao longo de toda a minha carreira. Então eu me formei em 1995. E aí, no final do ano, eu comecei a entregar alguns currículos. Eu morava em São Bernardo do Campo, eu trabalhava com defesa pessoal na época, apenas com defesa pessoal, né, e fazia recreação em alguns momentos do ano, principalmente no final do ano, com os meus alunos da defesa pessoal, juntava alguns professores e nós fazíamos acampamento de recreação. E aí eu queria muito trabalhar em escola. Entreguei currículos em várias escolas em São Bernardo e em Santo André, ali na região, e fui chamado em dois lugares. Entreguei também em algumas escolas em São Paulo, né? Eu fui chamado para fazer entrevista em uma escola ali em Interlagos, atrás do Autódromo de Interlagos, né? Uma entrevista no dia 2 de janeiro, tá? Eu me vesti, me produzi todo, coloquei uma camisa social, coloquei uma calça social e fui para a entrevista. Eu achei muito esquisito uma entrevista dia 2 de janeiro. Eu fui até lá, minha esposa me deixou na porta do colégio, entrei, me apresentei. Quando eu fui perguntar sobre a minha entrevista, vocês acreditam? A diretora e a coordenadora nem lembravam que tinham marcado alguma coisa comigo. Estavam inclusive viajando, né? Então, me senti muito desrespeitado na época, mas voltei para o carro, voltei para casa, né? E nunca mais entraram em contato comigo. E eu também não entrei em contato, não fiquei perguntando sobre a vaga, né? Achei muito estranho. Se uma escola teve esse tipo de atitude comigo, né? Então, eu pensei na época assim, então não merece eu trabalhar numa escola dessa. Depois de uns 15 dias, eu fui chamado para fazer entrevista numa escola lá em São Bernardo do Campo. E aí, né, imagina, tinha acabado de me formar, eles não me conheciam, não tinha indicação nenhuma, e acreditem, eu fui contratado. Tá certo, era uma escola que não pagava muito bem, não tinha nem quadra, para vocês terem uma ideia, era um quintal de uma casa, um sobrado, na verdade era mais do que uma casa, era uma construção bem maior do que uma casa. Só que ela ficava no fundo dessa construção, tinha que descer dois lances de escada até chegar nesse lugar, e era um quintal por 4,5 metros de largura por 18 de comprimento. Então era um quintal comprido de ardósia. Imagina trabalhar num espaço desse, né? Mas foi o meu primeiro emprego enquanto professor de educação física e fui contratado sem ninguém me conhecer e sem indicação, né? A nossa área escolar, ela depende muito hoje em dia de indicação, né? É muito mais por indicação, muito mais de um professor te conhecer e te chamar, né? Um lugar que você tenha feito estágio e aí você se deu muito bem no estágio e aí eles te chamam para continuar ali. Você se formou, ótimo, então
vem aqui abrir uma vaga, vem trabalhar com a gente, né? Então, hoje em dia acontece muito dessa forma em escolas, mais do que você ficar entregando currículo. Mas entregar currículo ainda tem efeito, tá? Ainda tem as suas vantagens, tem aí as suas possibilidades de contratação. Então, eu te pergunto, antes de continuar, como está o seu currículo hoje? Algumas pessoas me perguntam sobre essas questões e eu pergunto, seu currículo está atualizado? Ah, não, Demerval. Ué, como é que você quer ser chamado em algum lugar se você não está com o currículo atualizado? Tem aluno que, não, que se formou e não coloca nem que já, no currículo não está nem que já é formado, que já é professor formado, né? Então, a primeira coisa, se você está me ouvindo esse vídeo agora, né? Quando terminar o vídeo, você vai sentar na frente do computador e atualizar totalmente o seu currículo, tá? O que colocar no seu currículo? Tudo que você já fez de trabalho, de cursos até hoje, principalmente aqueles que sejam relevantes para a nossa área. Pô, Demerval, mas eu nunca trabalhei em escola, né? Nunca tive experiência com escola, eu trabalho mais em outras áreas, por exemplo, trabalho em shopping. Tudo isso é importante você colocar, tá? E aí você se coloca à disposição. Então, quando você não tem uma experiência, né? Nem de estágio numa boa escola, né? Então vai depender muito da sua forma de argumentação, ok? Mas não desanime, não desista, porque sempre tem espaço para profissionais. Profissionais com menos experiência, com certeza, né? O normal é pegar uma escola que pague menos, uma escola com menos alunos, uma escola que não é tão tradicional, mas tem espaço para isso, para você. E aí nesse lugar você vai adquirindo experiência e quanto mais você tiver propriedade no seu trabalho, mais você vai conseguir almejar escolas que te paguem mais, escolas mais tradicionais, escolas maiores, enfim. Mas o importante é, voltando, ajeite o seu currículo, atualize o seu currículo. Mas voltando, a minha primeira escola, então, em 1996, fiquei ali 1 ano, né, apenas, e eu trabalhava numa outra escola que estava iniciando, e eu trabalhava lá como professor de defesa pessoal para os alunos. Tinha um professor de educação física lá, que no final de 1996 foi mandado embora, e o dono da escola, né, desse outro colégio em São Bernardo do Campo, já me conhecia há 2 anos como professor de defesa pessoal, sabia que eu tinha me formado, e olha só a oportunidade surgindo. Eles me chamaram, você não quer ser professor de educação física aqui do colégio? Gente, eu abracei essa oportunidade com todas as minhas forças e eu fiquei ali 9 anos. E detalhe, o salário dali era o dobro do que eu ganhava na primeira escola. Então fui mandado embora nesse primeiro colégio, ao mesmo tempo fui chamado para assumir as aulas nesse outro colégio, e ali eu ganhei experiência, ali eu ganhei notoriedade, e ali eu fui ganhando autoridade e, claro, sempre querendo mais, sempre querendo vir para trabalhar em São Paulo, porque em São Paulo o salário é muito maior do que em São Bernardo do Campo. Então eu nunca me deixei abater, nunca me deixei me desanimar, eu fazia o meu melhor nessa escola onde eu trabalhava. Então percebo, a primeira forma com que eu fui contratado foi por entrevista sem ninguém me conhecer. Essa segunda escola já foi diferente. Eu trabalhava como professor de defesa pessoal e aí eles me chamaram para assumir a aula no lugar do professor que foi mandado embora. E ali eu fiquei, como eu disse, durante 9 anos. Em 98, no final de 97, né, nesse ano que eu estava aí trabalhando nessa escola, o que eu fiz? Eu entrei em contato com uma empresa de contratação. Então eu enviei um currículo e paguei um valor mínimo para que essa pessoa fizesse divulgação do meu currículo em várias escolas. Então, percebe, terceira forma de tentar entrar num colégio. E deu certo, né? Porque ela espalhou em várias escolas de São Paulo e uma escola de educação infantil, ali na região da Paulista, me chamou para fazer uma entrevista via essa empresa de contratação.
foi no finalzinho de 97. Eles gostaram muito de mim, né? A coordenadora, a dona da escola, porém, tinha um professor que tinha dito que tinha experiência com educação infantil. Eu ainda não tinha, tá? Só que esse professor mentiu, e acreditem só, tá? Na primeira semana, última semana de janeiro de 98, primeira semana de fevereiro, o professor não apareceu para assumir as aulas. Só corrigindo o que eu acabei de lembrar. Em 96, eu assumi educação infantil. A diferença é que o outro professor, ele disse que tinha 4 anos de experiência com educação infantil e eu tinha apenas 1 ano. Então foi essa a diferença pelo qual elas tinham escolhido esse outro professor. Porém, gente, então elas me chamaram, porque esse professor não assumiu, e elas descobriram isso, e nesse lugar eu fiquei 9 anos também. Então imagina, aí eu trabalhava com defesa pessoal, num colégio com ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, e esse colégio ali em São Paulo. Em 99, eu comecei a fazer a minha pós-graduação em Educação Física Escolar, como eu já disse em outro vídeo, tá? E com isso, eu comecei a ser chamado para fazer entrevista em escolas maiores em São Paulo. Mas mesmo assim, levei 3 anos para conseguir entrar num colégio, tá? E essa outra experiência também, gente, foi fantástica, tá? Só lembrando, então, como eu levei 3 anos, eu cheguei a ser chamado, se eu não me engano, em 2, 3 escolas, fazia a entrevista e não era chamado, mas eu já estava seguro trabalhando em outras escolas, mas queria ganhar muito mais, né? Ok, aí em 2002, eu estava em maio, querendo muito trabalhar numa escola em São Paulo, principalmente porque no final de 2001 eu deixei de trabalhar com defesa pessoal por questões particulares. Então o meu salário abaixou bastante, gente, abaixou em 30% na época, era bastante coisa. E aí em maio, isso foi final de 2001, em maio de 2002, eu peguei o jornal para ver se tinha alguma proposta de emprego. E acreditem, tinham lá uma proposta de emprego numa escola em Perdizes. O meu currículo estava pronto, isso eu estava vendo num domingo à noite. Na segunda, no horário do almoço, eu corri nesse colégio, entreguei o meu currículo na porta, né? Vocês acreditam? À tarde me ligaram para marcar uma entrevista para sexta-feira. Isso era numa segunda, fiz a entrevista na sexta com o coordenador de ensino fundamental 2. Ele gostou muito, passou-se 1 mês e meio, no final de junho eu fui chamado por essa escola para fazer essa entrevista com os professores. Eu estava meio desanimado, puxa, já tinha passado quase 2 meses e nada. Participei dessa entrevista junto com outros 5 professores e na semana seguinte eu fui chamado para assumir as aulas e ali eu fiquei quase 17 anos trabalhando. Foi o colégio onde eu mais ganhei de experiência, ganhei de conhecimento, ganhei de autoridade no meu trabalho em educação física escolar. Amava trabalhar nesse colégio, era um colégio assim fantástico, porque tinha realmente a visão de educação e a visão de educação física que eu acreditava. E só para compartilhar um pouquinho com vocês, foram entregues por volta, eles me contaram depois que eu fui contratado, por volta de 100 currículos com essa chamada no jornal. Dos 100 currículos, eles escolheram 20 professores para fazerem essa entrevista com um coordenador. E dos 20 professores que fizeram essa entrevista, chamaram 5 para fazer a entrevista entre as pessoas. E dos 5 ali, né, qual foi o meu diferencial? Acredito eu. É porque toda pergunta que faziam, eu colocava que é necessário conversar com o aluno, é necessário ter uma abertura com o aluno. Enquanto outros professores se mostravam de uma forma arrogante, de uma forma onde sabia muita coisa e dava para perceber que a pessoa estava contando muita vantagem, né? Eu, com humildade, colocava que a gente precisava
estar sempre repensando a nossa forma de trabalho, o nosso planejamento de aula, a nossa forma de atuação com o aluno, porque a gente não é detentor de todo o conhecimento, a gente não é detentor de todas as possibilidades de trabalho. A gente também erra. E isso chamou muita atenção da escola, porque depois me contaram, né, de como, o que foi o meu diferencial no colégio. Então essa foi uma outra forma de contratação. Então vamos recapitular. A primeira, fui contratado por uma escola entregando currículo na porta. A outra, porque eu trabalhava com defesa pessoal no colégio. A outra, via empresa de contratação de profissionais. A outra, por jornal. Tá? Então percebe? 4 formas diferentes de atuar. Então você não sabe de que forma você pode ser contratado. O que eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, não desista, não desanime, não ache que não vai ter espaço para você. Se você quer, se você se empenha, se você tem compromisso, tá? Então, tenha uma diversidade de formas de contato, isso é muito importante. Tenha contatos, sabe? Uma outra forma, entre em contato com pessoas que já trabalham em escolas, que sejam conhecidos em colégios, que possam te indicar, e de alguma forma Deus vai abrir uma porta para você. E para finalizar esse vídeo, eu quero falar para vocês como que eu entrei na educação de ensino superior. Em 2002, eu fui chamado por uma pessoa para dar uma palestra numa aula de pedagogia numa faculdade em São Paulo. E eu fui de graça, não ganhei nada por essa aula. E era exatamente para a educação física na educação infantil. Então eu trouxe alguns ensinamentos teóricos, trouxe algumas possibilidades práticas. E nessa aula, sem eu saber, tinha uma coordenadora do curso de turismo e hotelaria numa faculdade que estava iniciando. Ela ficou quieta, assistiu a minha aula e adorou a minha aula que eu dei com a minha desenvoltura. No final, ela veio conversar comigo e disse que no ano seguinte teria aula de recreação para o segundo ano, né, do curso de turismo e hotelaria, e ela me chamaria. Isso passou 6 meses, eu falei, será que vai me chamar mesmo? E ela me chamou no final do ano de 2002 para conversar, fechar os detalhes, e eu fui contratado por essa faculdade e comecei a trabalhar em 2003, então, com educação no ensino superior. E olha só, gente, eu fui dar uma aula de graça. Portanto, se você for chamado para fazer qualquer atividade, né, seja recreativa, qualquer coisa que você tenha afinidade, de graça, vá, porque você não sabe que possibilidades podem surgir dali, que oportunidades podem surgir. Tá? Então essa foi uma outra forma, percebe? Já uma quinta forma em que eu consegui ser contratado. E em 2003, dando aula nessa faculdade, também assim, eu me empenhava bastante, lia muito, preparava bem as minhas aulas e comecei a ter também o reconhecimento nessa faculdade. E em outubro de 2003, uma das professoras que trabalhava nessa faculdade conheceu o meu trabalho e me indicou para trabalhar na maior faculdade do Brasil. Ela era filha de um dos coordenadores dessa faculdade e ela disse se eu queria fazer uma entrevista com o coordenador. Falei, com certeza. Eu fui até ele, marcamos uma entrevista, conversei com ele, fui contratado na hora e estou lá trabalhando até hoje, ou seja, 17 anos trabalhando nessa faculdade. Então, portanto, uma sexta forma de contratação, que foi a indicação. Então não se prenda por uma forma apenas de contratação. E tudo isso que eu estou falando, gente, sem contar com concurso público, claro, que é uma outra forma também de você entrar no mercado de trabalho. Tudo isso eu contei para vocês hoje, para compartilhar um pouco da minha história na linha de escolas particulares, tá? Da rede particular. Tanto colégio de educação básica, de ensino básico, quanto faculdades, né,
instituições de ensino superior, mas tem a questão das escolas públicas. Professores e professoras, espero que tenha instigado vocês, que tenha motivado vocês. Quero dizer mais uma vez, não se prendam no negativismo, não imaginem que vocês não serão contratados, pelo contrário, há espaço para todo bom profissional. Isso eu aprendi com o antigo coordenador quando eu fiz a minha faculdade, né? Isso eu guardei para a minha vida toda. Então, se empenhe, enquanto você ainda não está contratado, se prepare, como eu disse, faça cursos, assista vídeos, né? Tem muita oportunidade na internet hoje, existem cursos gratuitos, cursos pagos. O mais importante é invista em conhecimento, para que no momento certo você esteja minimamente preparado para o mercado de trabalho. E aí, claro, a experiência é que vai fazer toda a diferença. Então, se você curtiu esse vídeo, por favor, deixe um joinha aqui embaixo, se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu, e você vai me ajudar muito se você compartilhar o meu canal com outras pessoas que você conheça. Um grande abraço para vocês e até a próxima.